Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o polêmico JFK, a pergunta que não quer calar, de 1991. Se você aí é daqueles que adora uma teoria da conspiração, especialmente em relação à política, esse filme é um prato cheio. Durante mais de 3 horas, o longa-metragem reúne dados e informações que sustentam a tese de assassinato do ex-presidente John Fitzgerald Kennedy pelo próprio governo norte-americano. Mas uma boa forma de começar a analisar essa obra é separando a tese defendida pelo diretor dos méritos artísticos da produção. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Nascido em 1917, o 35º presidente dos Estados Unidos assumiu o cargo de chefe do executivo em janeiro de 1961 e enfrentou grandes desafios em sua gestão. Além de uma economia vacilante, o país enfrentava a dolorosa Guerra do Vietnã, assistia à invasão da Baía dos Porcos e vivia os temores da Guerra Fria contra o bloco soviético. Kennedy não abandonou as principais bandeiras do país, mas se engajou pessoalmente em negociações diplomáticas que visavam o caminho do entendimento. A crise dos mísseis em Cuba, que quase levou a uma guerra nuclear lá em 1962, aconteceu durante a sua gestão. Ele também foi muito ativo em relação a temas socialmente relevantes para a população da época, como os direitos civis de uma forma geral, o fim da segregação racial e o abrandamento das leis de imigração e naturalização. Em outras palavras, ele era um conciliador em uma época de grande tensão política, ideológica e militar. No dia 22 de novembro de 1963, durante um desfile em carro aberto na cidade de Dallas, no Texas, a comitiva de Kennedy é atingida por tiros e o presidente é declarado morto cerca de meia hora depois. Nobody's gonna tell me that kid did the shooting job he did from that damn bookstore. Here you go, Senator Long. Oh, thank you, honey. How about the FBI testified the rifle to see if it could be done? Sure, 3 experts, and not one of them could do it. Um promotor público de Nova Orleans, chamado Jim Garrison, começou a investigar a fundo o caso em 1966 e percebeu diversas falhas nas apurações oficiais das autoridades. Ele então escreveu um livro chamado On the Trail of the Assassins, lançado em 1988 e que serviu de base para o roteiro do filme. Portanto, é importante entender que as fontes utilizadas para o desenvolvimento do roteiro se basearam em provas e documentos reais, fornecidos pelo próprio governo dos Estados Unidos ou produzidos ao longo do trabalho liderado pelo Jim Garrison. Como qualquer teoria que pretende ter algum respaldo, essa daqui se sustenta a partir de indícios e evidências concretas. Isso não quer dizer, no entanto, que o filme não carregue uma ideologia muito clara. O diretor Oliver Stone toma partido desde o início e constrói uma narrativa que apenas reforça o seu ponto de vista, sustentado por diferentes ângulos do mesmo assunto. É por esse motivo que o espectador entra em contato com vários detalhes que circundaram o assassinato, como a autópsia de JFK, ao mesmo tempo que entende a conjuntura política da época. I never realized Kennedy was so dangerous to the establishment. Is that why? Well, that's the real question, isn't it? Why? The how and the who is just scenery for the public. Oswald, Ruby, Cuba, the mafia. Keeps them guessing like some kind of parlor game, prevents them from asking the most important question, why? Why was Kennedy killed? Who benefited? Who has the power to cover it up? Who? Do ponto de vista narrativo, eu considero esse filme muito mais documental do que ficcional. O diretor até tenta explorar a vida particular do promotor para adicionar alguma dramaticidade na evolução pessoal do protagonista, mas o peso dessa trama é quase irrelevante.
Por outro lado, a apresentação de provas e evidências que sustentam a teoria da conspiração é muito bem feita. São utilizados flashbacks, reconstituições, diferentes tratamentos de imagem e outros tantos recursos para construir uma história inteligível. E a cada novo ângulo de visão, o espectador sai mais decidido de que o presidente foi morto pelo próprio sistema, valorizando ainda mais os monólogos finais do Jim em prol da verdade, da liberdade e da democracia. Essa é uma obra claramente política, que escolhe um ponto de vista e é fiel a ele até o fim. E ao mesmo tempo, ele toma o cuidado de esmiuçar didaticamente cada detalhe do caso, para não perder a atenção do público. Inclusive, a escolha por uma narrativa de ficção vem justamente daí, porque conhece personagens diversificados, tem uma sensação de evolução temporal e se apega às virtudes do protagonista. Uma mera exposição de dados e documentos em formato de documentário mais clássico dificilmente traria o mesmo impacto. Then what we got all this trouble for, boss? It's a means to an end. Now, this war has two fronts. In the court of law, we hope against the odds to nail Clay Shaw on a conspiracy charge. In the court of public opinion, it could take another 25, 30 years for the truth to come out. Vale lembrar que Oliver Stone já era um cineasta absolutamente consagrado nessa altura da carreira. Em 1978, ele venceu um Oscar de melhor roteiro adaptado por O Expresso da Meia-Noite. Depois, em 1986, Platoon foi considerado o melhor filme do ano pela Academia, e ele também garantiu a estatueta de melhor direção. 3 anos mais tarde, ele voltaria a uma cerimônia para receber mais um Oscar de direção, dessa vez por Nascido em 4 de Julho. Isso explica a imensa liberdade que ele teve para abordar um tema sensível como esse, além do acesso a um generoso orçamento de 40 milhões de dólares da Warner. Como eu já disse outras vezes aqui no canal, eu sempre achei admirável como Hollywood consegue abordar temas controversos e que muitas vezes estão ligados às altas esferas de poder com coragem. Todos os Homens do Presidente, de 1976, sobre o escândalo de Watergate, Boa Noite e Boa Sorte, de 2005, sobre o senador Joseph McCarthy, e Vice, de 2018, sobre a carreira política do ex-vice-presidente Dick Cheney, são apenas alguns exemplos disso. Você conseguiria imaginar uma grande produção brasileira sobre a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek no suposto acidente de carro da Via Dutra, lá em 1976? Ou então uma obra ficcional sobre o misterioso desaparecimento do corpo de Ulisses Guimarães, que estaria a bordo de um helicóptero entre o litoral fluminense e a capital paulista e caiu no mar em 1992? If you go to the negatives and you add them up, your logic will lead you, like Sherlock Holmes said, to a deduction. And that deduction is that he was removed. By more than one man? Yes. Yes, by more than one man. He was removed by our government. Not the entire government, I'm sorry, by certain elements in the CIA, I believe, controlled this operation. Esse trechinho que você acabou de assistir foi retirado de uma entrevista concedida pelo Oliver Stone em 2013. Ele fez do caso JFK uma verdadeira obsessão de vida. E no ano passado, 2021, ele esteve em Cannes com o documentário JFK Revisited, Through the Looking Glass, que adiciona mais material além do que já é explorado no filme lançado 30 anos antes. Isso foi possível pela decisão do ex-presidente Donald Trump, que em 2017 retirou o sigilo de milhares de relatórios secretos sobre o caso, fornecendo informações inéditas sobre as investigações. Agora, como vocês podem imaginar, o processo de realização dessa obra foi altamente turbulento. A produção teve muita dificuldade para conseguir autorizações de filmagem, especialmente ali na cidade de Dallas, onde aconteceu o episódio do assassinato. Também houve muita animosidade da imprensa de Nova Orleans, local de trabalho do promotor Jim Garrison. Harrison Ford e Mel Gibson rejeitaram o papel protagonista, que acabou ficando com Kevin Costner, naquele momento um dos astros mais populares de Hollywood.
No ano anterior, ele tinha estrelado o vencedor do Oscar Dança com Lobos, e uma das maiores bilheterias de 1991 foi Robin Hood, o Príncipe dos Ladrões, protagonizado por ele. Por esse filme, ele recebeu um cachê aproximado de 7 milhões de dólares e declarou o seguinte para a revista Time, abre aspas, Oliver é um patriota e acredito, assim como ele, que o impacto do filme será libertador, fecha aspas. E o elenco ainda é reforçado com outros nomes de peso, como Donald Sutherland, Sissy Spacek, Walter Matthau, Tommy Lee Jones e Joe Pesci. Em uma entrevista concedida ao jornal Los Angeles Times, o diretor explicou o seguinte em relação a esse assunto. Abre aspas, o elenco coadjuvante fornece um mapa da psique americana, rostos familiares e confortáveis, que te conduzem pelo sinuoso caminho da floresta escura. A Warner achou muito caro tê-los, mas todos esses atores abriram mão de seus cachês normais para ajudar o filme. Fecha aspas. Eu considero todo o elenco coadjuvante muito bom, com destaque para Donald Sutherland. Já a observação negativa fica para o Tommy Lee Jones, que na minha opinião ficou um pouco forçado no papel do homossexual Clay Shaw. Frankie! Where's all this leading to, Mr. Garrison? After dinner, you paid him to have sex. That is absolute nonsense. The quarter is filled with vivid imaginations, my dear Mr. Garrison. É evidente que um filme tão carregado assim de teor político não escaparia ileso da fúria de grande parte da imprensa e da opinião pública da época. Ele foi classificado por muitos como farsa e paranoia antes mesmo de estrear, o que na verdade só ajudou em termos de expectativa e publicidade. Artigos continuaram sendo publicados nos maiores jornais e revistas norte-americanos, e não apenas na seção de entretenimento, o que só aumentou a ansiedade pela estreia no final de dezembro. Nas bilheterias foram mais de 70 milhões de dólares só nos Estados Unidos, número esse que escala para mais de 200 milhões se a gente levar em conta também o mercado internacional. Além disso, foram 8 indicações ao Oscar convertidas em 2 prêmios. Melhor montagem, que eu considero um ativo dos mais importantes para um filme que lida com tantos dados e informações documentais numa proposta de ficção, e melhor fotografia, que foi para um velho parceiro de Oliver Stone, Robert Richardson. Concorde você ou não com a teoria apresentada no filme, é inegável que ele influenciou a opinião pública e também o debate sobre a confidencialidade dos documentos que estão relacionados ao assassinato do ex-presidente. President Kennedy was murdered by a conspiracy that was planned in advance at the highest levels of our government, and it was carried out by fanatical and disciplined Cold Warriors in the Pentagon and CIA's covert operation apparatus, among them Clay Shaw here before you. JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, é um filme controverso e altamente politizado, que usa das ferramentas do cinema para defender um ponto de vista específico. E concorde ou não com a teoria em si, o espectador é sim envolvido por uma realização de primeira linha, viabilizada pelas mãos de um diretor altamente habilidoso que deixa uma pergunta ecoando na cabeça por dias. Afinal de contas, quem matou John Fitzgerald Kennedy? What is our citizenship and more our lives worth? What is the future of a democracy where a president can be assassinated under conspicuously suspicious circumstances while the machinery of legal action scarcely trembles? How many more political murders disguised as heart attacks, suicides, cancers, drug overdoses? How many airplane and car crashes will occur before they are exposed for what they are? Se essa teoria da conspiração proposta pelo Oliver Stone é verdadeira ou não, eu não tenho como afirmar, mas que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha depois de ter visto o filme, isso eu fiquei. E você aí, qual é a sua opinião sobre tudo isso? Faz o seguinte, deixa o seu recado aqui embaixo no espaço destinado aos comentários pelo próprio YouTube. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho.
E a gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1991 para falar no próximo vídeo sobre Bugsy, estrelado por Warren Beatty, que fala sobre a biografia do mafioso norte-americano Benjamin Siegel, que levou inclusive à fundação de Las Vegas. Tá muito bacana e eu te espero aqui.